Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus é bom, a sua benignidade dura para sempre. Estou feliz de estar aqui adorando com os irmãos, conhecendo mais uma parte da família de Deus que vai adorar nos céus. Amém? Vou fazer com o nosso pastor Clóvis, não é isso? Clóvis, só diga sua esposa, pastora. Eliane, Deus abençoe, tá bom? Né? Substituir a Marcela, né? Foi ser indicado por ela, é mais responsabilidade, né? Deus abençoe, nossa recupera minha esposa, né? Meu filhinho, né? O senhor viu um barulhinho, meu filho especial é autista, então ele está aprendendo a falar, então se você ouvir um barulhinho aí, está dando glória do jeito dele aí. Aí se você ouvir fazendo barulho, você dá glória junto com ele, porque vai dar tudo certo. Tá bom, irmão? Deus abençoe a todos, feliz estar com os irmãos. Eu vou partilhar um texto com os irmãos, que está em Êxodo, capítulo de número 15, Êxodo capítulo 15, versículo de número 23. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Êxodo 15, versículo 23. Os que acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, Êxodo 15, 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que mostrou um lenho, que lançou nas águas, e as águas tornaram-se doce. E você diga amém. Amém. Vamos só assento por gentileza, irmãos. Glória a Deus. Congregamos ali em Cabo Frio, na cidade de São Pedro da Aldeia, Viateiro, né? Pai Viateiro, em São Pedro da Aldeia. Assembleia do Ministério São Cristóvão, né? Estamos felizes de estar com os irmãos nessa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem e peço que os irmãos não tenham a Bíblia aberta para que possamos juntos aqui meditar na palavra do Senhor. Irmãos, aqui nós estamos diante do texto bíblico que fala de um milagre da transformação de água, a água que estava amarga em uma água doce, potável. Mas antes de chegar nesse texto, eu quero extrair algumas lições dentro do contexto, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Quando nós observamos o contexto imediato desse texto, entendemos que o povo de Deus estava dentro do Egito, no cativeiro, sendo humilhados por Faraó, amassando barro, fazendo tijolos, vivendo exatamente um período de aflição, de opressão. A Bíblia vai dizer então que o povo vai clamar ao Senhor mediante aquelas aflições, e Deus decide se revelar para Moisés no Monte Sinai. Quando Deus se revela para Moisés no Monte Sinai, Deus ele se manifesta de uma forma tão tremenda que ele estava apacentando as ovelhas, o gado do seu sogro Jetro, e ele percebe algo muito lindo. Ele percebe que uma sarça começa a pegar fogo, mas o fogo ele não destrói a sarça. Ele percebe que aquele arbusto começa a queimar, mas o fogo não destrói aquela sarça, aquele espinheiro. Isso vai chamar a atenção de Moisés, porque naquela cultura, naquele ambiente geográfico, mais cedo ou mais tarde, Moisés iria se deparar com uma árvore ou um arbusto pegando fogo. Mas automaticamente aquele fogo ia destruir aquela sarça ou aquele espinheiro. Só que algo anormal acontece. Ele percebe que o fogo envolve a sarça, envolve o espinheiro, mas o fogo não destrói o espinheiro. Ele tem uma conclusão: agora, Êxodo 3, virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se consumia. Se o fogo pegasse na sarça e consumisse a sarça, era normal, mas não era normal o fogo pegar na sarça e não destruir. Isso me traz uma lição. Qual lição? Muitas das vezes Deus faz as coisas saírem da normalidade para chamar a nossa atenção, para entregar uma grande revelação para nós. Não se espante quando as coisas saírem da normalidade. É Deus usando para instrumento para chamar a nossa atenção. Percebe, irmãos, que ele consegue ouvir a voz de Deus no meio da sarça. Ele consegue ouvir a voz de Deus no meio dos espinhos.
vamos ouvir a voz dele. É no meio dos espinhos que Deus se revela para nós. É no meio das adversidades que Deus se revela para nós. É no meio das lágrimas que Deus decide se revelar para nós. Não olhe os espinhos da vida como um fator que vai destruir a sua casa, como um fator que vai destruir a tua família, como um fator que vai destruir os teus projetos. É Deus usando os espinhos para te trazer uma grande revelação e uma grande direção. Amém? E o que ele ouve no meio dos espinhos? Moisés, olha o que ele ouve. Tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é uma terra. Olha que coisa boa para pregar para quem é bom de vida, né? É uma terra santa. Quando Deus diz assim para que Moisés viesse tirar as sandálias, aqui existem duas lições a ser retirada aqui. Primeiro, que a roupagem que Moisés carregava, a única que ainda no Egito estava sobre a sua vestimenta, sobre a sua indumentária, era as sandálias. Deus estava propondo para Moisés um chamado para que ele viesse a ser o libertador dos filhos de Israel do cativeiro do Egito. É Deus dizendo: Moisés, eu tenho uma grande chamada para você, eu tenho um grande projeto para você, mas você precisa abrir mão daquilo que representa o seu passado. Você precisa romper com o seu passado para que você viva um presente de bênção e um futuro de glória. Até porque o passado tem o poder de paralisar o nosso presente e sabotar o nosso futuro. Não permita que os traumas do passado, que as dores do passado te paralisem no presente e neutralize o potencial que é um futuro na sua vida. Não deixe que os traumas venham te paralisar. Você lembra de José? Quando chega do Egito, ele tem 2 filhos. Primeiro, Manassés, Deus me fez esquecer. Segundo, Efraim, Deus me fez prosperar. Aqui está revelado para nós alguém que permitiu Deus tratar dos traumas do passado. Quando ele permite Deus trabalhar nos traumas do passado, das humilhações do passado, a Bíblia diz: Deus me fez esquecer. Logo depois, em todo filho, Deus me fez prosperar. Deus prospera aqueles que estão dispostos a abrir mão daquilo que ficou. Eu preciso abrir mão daquilo que me paralisa. Por que a mulher de Ló ficou paralisada? Porque estava pegada ao passado, paralisa o presente e sabota o futuro. Por isso que Paulo, entendendo isso, ele vai dizer aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Quando eu entendo que eu preciso romper com o passado, Deus promove um futuro de glória para a minha vida e para a tua família. Se você acredita e glorifica o nome de Jesus. Cuidado com os traumas do passado. Uma vez eu vi algo que chamou a atenção sobre um circo, que havia um elefante com várias toneladas, com uma força descomunal, e dentro do circo, o elefante amarrado no pescoço, com uma corda cravada, com uma madeira no chão, e alguém pergunta: mas como que pode? Um elefante tão forte, tão poderoso, não consegue arrancar essa madeira cravada no chão? Aí alguém diz, o domador diz: vou te contar a história. Quando esse elefante nasceu, ele não tinha força ainda. Então pegamos, colocamos uma corda no teu pescoço, cravamos a madeira no chão. Por ele ter pouca força, ele tentava arrancar a madeira e não conseguia. Ele cresceu, mas a mentalidade, entre aspas, porque o elefante é um animal irracional, mas mais aplicado ao instinto, ele não conseguia. Ele cresceu, mas a mentalidade, entre aspas, estava pegada ao passado. Havia força suficiente para remover aquela
madeira cravada no chão. Porém, o trauma do passado impedia dele romper no presente. Há um potencial de avanço, mas quando nós não permitimos Deus trabalhar em nossas emoções, quando nós não permitimos que o passado tenha força, nós não conseguimos avançar. Então há um propósito de Deus para nós. Qual? Rompa com o seu passado. Passado, as traições, as frustrações, as dores do ontem, a tristeza do ontem. Não deixe que isso sabote o que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Segundo, Deus diz: tira as sandálias. Por que Deus tira as sandálias? Para ele tirar as sandálias? Porque ali está revelado para nós um Deus que não muda, um Deus imutável. Deus em Êxodo 3 fala para Moisés tirar a sandália, e lá em Josué capítulo 5, Deus fala para Josué, sucessor de Moisés, as mesmas palavras que disse para Moisés. Para Moisés ele disse: tira as sandálias. Para Josué, Deus disse: tira as sandálias. Há um tempo de 40 anos de Moisés para Josué, da verbalização de Deus para Moisés, para a verbalização de Deus para Josué. Só que o padrão de Deus não muda. Deus disse: tira a sandália, Moisés. Passou-se 40 anos, Deus permanece o mesmo. Os seus padrões são inegociáveis. A sua vontade permanece soberana. O mesmo padrão que ele exigiu para Moisés, ele exige para Josué, revelando que eu, o Senhor, não mudo. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente e será o Deus do futuro. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Em Deus não há dúvida, em nem sombra de variações. Confie no teu Deus, porque Ele não muda. Aleluia! Ele continua operando, Ele continua falando, Ele continua tratando. Moisés, debaixo de uma direção, toca no Mar Vermelho. Os irmãos conhecem a história. Atravessa o Mar Vermelho. Do outro lado, cantam o hino da vitória. Só que, depois de atravessar o Mar Vermelho, eles caminham 3 dias e não encontram água. Diga assim: deserto é local de beber água, mesmo sem sede. 3 dias, irmãos. Precisamos de água. Aqui o texto, irmãos. 15, versículo 22. Depois de partir o Israel do Mar Vermelho, saíram do deserto do sul, andaram 3 dias e não acharam água. Não acharam água. O que eles querem? Queremos água. Só que a Bíblia vai dizer, no versículo 23, então chegaram a Mara. Olha uma coisa boa aqui, ó. Então chegaram lá, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Eles queriam água. Por que deserto é local de beber água no CC? Porque beber água no deserto não é questão de opção. Beber água no deserto é questão de sobrevivência. Nem sempre estamos com sede. Só que precisamos beber água mesmo sem sede. Hoje eu estou desanimado. Hoje eu estou sem vontade de orar. Ora sem vontade de orar mesmo. Hoje eu estou sem vontade de consagrar. Consagra sem vontade mesmo. Hoje eu não estou cansado, não quero levantar. Levanta a mão sem vontade mesmo, irmão. Hoje eu estou sem sede de levar. Leia sem vontade, porque orar, adorar, buscar a presença de Deus não é questão de sobrevivência.
questão de sobrevivência. Agora olha o texto. Chegaram lá, Mara, e não puderam beber as águas de Mara. Agora olha para cá, irmãos. Isso aqui revela a nossa vida como uma gangorra. Como assim, evangelista? É só você analisar. 3 dias atrás, Mar Vermelho fechado, Faraó atrás perseguindo, gangorra lá embaixo. Moisés chega no mar, Deus manda um vento oriental e o mar se abre. Epa! Gangorra lá em cima. 3 dias depois, aonde? Deserto. Eita! Gangorra lá embaixo. Estão com sede? Gangorra lá embaixo. Levando os olhos, visualizam água. Epa! Gangorra lá em cima. Vão experimentar as águas, não puderam beber, porque eram amargas. Gangorra. Amém, irmãos? Ó. Eita Jesus. A nossa vida é gangorra, irmãos. Deuteronômio 11:11. Deus orando a Moisés, diga ao povo que a terra que vocês entrarão e possuirão é uma terra de montanhas, gangorra lá em cima, e de vales, gangorra lá embaixo. Deus é o Deus de monte, gangorra lá em cima, mas também é o Deus de vales, gangorra lá embaixo. Paulo falando da gangorra diz: em tudo estou bem instruído, tanto a ter abundância, gangorra lá em cima, como a padecer necessidade, gangorra lá embaixo, tanto a ter fartura, gangorra lá em cima, como a passar fome, gangorra lá embaixo. Mas ele conclui: mas em Cristo posso todas as coisas naquele que me fortalece, aquele que me fortalece lá em cima, ele me sustenta lá embaixo. Lá embaixo, a gangorra é isso aqui, irmãos. Diga assim: a vida é uma gangorra. E lá vai para você, irmãos, e para a minha vida. Gangorra nos mantém no equilíbrio. Por que, evangelista, Deus permite que passamos por altos e baixos? Só um detalhe aqui, que altos e baixos aqui podem alcançar todas as áreas, menos a nossa vida espiritual com Deus, no que se diz ao caráter. Amém, irmão? Eu posso ser alto e baixo na finança, hoje eu posso estar sem dinheiro, e amanhã eu posso ter dinheiro. Eu posso estar bem na saúde, e amanhã está ruim. Eu posso ter bem com a esposa, com o marido, e amanhã passar uma crise. Isso é gangorra. Agora, o caráter pode ter gangorra. É isso? É a mesma visão, é no mesmo propósito. Amém, queridos? Gangorra, o caráter não. É santo hoje, é santo amanhã, é justo hoje, é justo amanhã. Você vai gangorra, não. Agora, nas outras coisas, é normal passarmos por gangorra, mas Deus permite altos e baixos para nos manter vivos. Já viu aquela máquina que mede batimentos cardíacos? Eu ouvi isso uma vez na psicóloga que me chamou a atenção. Enquanto aquela máquina dizia assim, ó, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, hoje o paciente está sentenciado para a medicina. Enquanto tiver alto e baixo, está vivo. Já viu isso? Quando a linha fica na horizontal, acabou. É perigoso estar todo momento lá em cima da gangorra. É perigoso estar todo momento na parte de baixo. Se eu ficar todo momento na parte de cima, posso ficar orgulhoso, achar que sou melhor que alguém. Se eu ficar todo momento lá embaixo, minha fé pode esmorecer. Ai Deus, vou mandar os altos e baixos para te equilibrar. Oh glória, é em cima e embaixo, em cima e embaixo. Porque aquele que é marcado por Deus vai passando pelos altos e baixos, mas ele não para. Amém, irmãos? Tem hora, irmão? Nossa bomba, tem hora do nosso freio. Eu me lembro, irmãos, quando assim que eu me casei, eu e minha esposa
passamos a prova do ovo. Quem já passou a prova do ovo aqui? Eita, irmão! Era ovo assado, ovo ensopado, ovo cozido, ovo frito, churrasco de ovo. Já estava começando a cacarejar e criar pena já. Eu falei, Jesus, que prova é essa, irmão? E meu ovo é bom, tá, irmão? Nada contra o ovo. Mas todo dia, até o maná, durante 40 anos no deserto, como isso, que maná ruim é esse? Né? Não foi isso que eles falaram no deserto? Que maná ruim é esse? Estamos enjoados. E eu, às vezes, assim, pensando que às vezes tem carne, ai, é só carne, não come ovo. É assim, ser humano é esquisito demais. Eu me lembro, irmãos, que minha mãe me liga, fala assim, meu filho, nós vamos ter que correr amanhã, vem para casa, mamãe vai lá no ano, e você toma um café da tarde comigo, janta com mamãe, de manhã nós vamos para o Rio. Olhei para a esposa e falei, é hoje que a gente sai dessa prova do ovo. É hoje. Fui para casa de mamãe, tomei um café da tarde com ela, conversa vai, conversa vem, a hora foi passando, ela, ih, meu filho, o que aconteceu? Não, tinha carne, porém, mamãe te esqueceu de tirar a carne do congelador, meu filho. Só tem um disco voador. Tem problema, mamãe, meu filho? Eu olhei para a esposa e falei, não tem problema não, mamãe. Que às vezes pensamos que fugindo para lá, eu vou sair daqui, eu vou sair dessa empresa, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair dessa casa. E não, a prova não está limitada ao ambiente geográfico, aonde você for, quando você está na prova, ela te acompanha. E o que nós precisamos fazer? Encara de frente, porque quando você encara, Deus te dá graça e te dá vitória. Não pare mediante as adversidades, não pare mediante os processos, avance no Senhor Jesus. Amém ou amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos continuar no texto. Chegaram aonde? Então chegaram lá. Mara não é o talvez. Mara não é será. Mara está no trajeto de Deus. Mara faz parte do trajeto de Deus. Não existe via de escape, mas cedo ou mais tarde iremos passar por Mara. Só que Mara não é local de armarmos tenda. Mara não é local de morarmos. Mara é um lugar de transição. Deus não te chamou para morar em Mara. Mara é uma transição. A prova na vida do crente não é para morar, é uma passagem. Salmos 84, o salmista vai dizer, passando pelo vale de Baca, passando pelo vale das lágrimas, perceba a transição, não é morando no vale, não é armando tenda no vale, é passando pelo vale de Baca. A lágrima é passageira. Olha o que Davi disse, ainda que eu andasse, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não é morar no vale, não é habitar no vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo passando pelos processos, temos a mão do Onipotente segurando por nossas mãos. Não é morando, é passando. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Sabe qual é o maior desespero do diabo? É que nós estamos chorando, mas nós não paramos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Ué, ele está chorando, mas não para. Ela está chorando, mas não para. Passando por prova na família, mas não para. O que acontece? Quem anda, levanta a semente, andando e chorando, volta pelo mesmo caminho que passou chorando, trazendo os seus molhos com alegria. Você não vai voltar da mesma forma que entrou, voltará trazendo, levando os seus molhos com alegria. Se você acredita nisso, irmão, abre a tua boca e glorifica Jesus.
é passando. É passando. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória. A tribulação, ela é leve e é momentânea, mas a glória é pesada e eterna. Disse Paulo: olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu o coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que não esperam. Eu não sei os processos que eu tenho enfrentado, mas não pude as etapas, porque para alcançarmos o propósito temos que passar pelos processos, e o processo tem o poder de te amadurecer e amadurecer. Para que tenhamos a glória prometida, precisamos passar pelo processo. Jesus disse para o discípulo de Emaús: homens tardos de coração, não sabeis vós que o Cristo deveria padecer para que entrasse a sua glória? Primeiro padecimento, depois glória. Quantos querem vitória? Passe pelo processo. Agora, olha para cá, irmãos. Continua o texto. 24. E o povo murmurou contra quem? Agora olha para cá, irmãos. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés, que prova é essa, Moisés? Tem água aqui não? Água amarga? O que nós vamos beber? O povo murmurou. Sabe o que isso nos ensina? Aquele povo permitiu que as águas amargas de mar amargassem o seu coração. Amargou de tal modo que eles murmuram. Aí eu te pergunto: por que esse povo aqui vai murmurar contra Moisés? Se 3 dias atrás estavam dizendo que só o Senhor é Deus, que Deus é grandioso, por quê? Lá vai. Por que eles murmuram com as águas amargas? Porque não valorizaram a experiência do Mar Vermelho. Quem não valoriza as experiências do mar, murmura mediante as águas amargas. Sabe o que eles deveriam fazer? Espera aí, as águas estão amargas, mas 3 dias atrás o Mar Vermelho estava fechado, não tinha saída, e Deus abriu o mar. O mesmo Deus que abriu aquele mar é o Deus que vai nos honrar nessas águas amargas. Glória a Deus, aleluia. Só que eles não usaram a experiência do passado para encarar o problema do presente. E nós precisamos valorizar as experiências, por mais difíceis que sejam. É olhar, irmãos, as lutas que enfrentamos no passado e pegar as lutas e vitórias que Deus nos deu e pegar o problema atual e usar como base para encarar o problema de hoje. Foi exatamente o que Davi disse e fez. Quando Davi disse assim: eu vou lutar com esse circunciso aí. Aí Saul olha: rapaz, você é pequeno, é franzino, como você vai guerrear contra esse gigante, rapaz? Agora, olha quem valoriza a experiência. Quando eu apacentava as ovelhas de meu pai, vinha leão, eu matava leão. Olha isso aqui, irmãos. Vinha urso, eu matava urso. Não será diferente contra esse circunciso filisteu. Oh glória, oh glória. O que ele está nos ensinando? Espera aí, problema atual se resolve com as experiências do passado. No passado, matei leão, Deus deu graça. No passado, eu matei urso, Deus deu graça. O mesmo Deus que me honrou lá, vai me honrar diante dele aqui. Oh glória, oh maravilha. Você lembra que quase o seu casamento foi para o divórcio? Que humanamente não tinha saída mais? Olhava para o seu lar, para a sua família, praticamente destruída, mas Deus entrou na causa, restaurou a família, restaurou a comunhão entre o marido e a esposa. E o que isso representa? Representa que você vai passar crise conjugal de novo? Não, vai enfrentar crise conjugal sim, só que você tem base. O Deus que me honrou lá vai me honrar novamente.
Oh, glória! É usar a experiência do passado. Eles murmuram porque não valorizaram a experiência do passado. Outra coisa, eles permitiram que as águas de fora amargassem por dentro. Não permita que o processo de fora te amargue por dentro. Na verdade, há duas coisas a se fazer. Ou a água te amarga ou você adoça ela. Ou vai amargar o seu coração e o meu coração, ou nós iremos ser agente para adoçar Mara. Isso aqui revela para nós que nós não podemos permitir que o externo rompe a essência que Deus implantou dentro do nosso interior. Quando as pessoas eram alegres, felizes, só que as amarguras de Mara estão tentando roubar a alegria, o cântico, a adoração, a entrega. Você lembra quando Noemi decide voltar para Belém? Após perder Moabe, marido e filhos, e volta só com a sua nora, Ruth. Alguém diz assim: eis aí Noemi voltando. Quando ela ouve, ela diz assim: não me chame de Noemi, porque a palavra Noemi quer dizer agradável. Não me chame de agradável. O meu nome agora é o quê? É o quê? Mara. Ué, o nome dela é Noemi. Só que os traumas em Moabe roubou a sua identidade original. Você lembra que quando chega o tempo da restauração sobre Mefibosete, filho de Jonas, neto de Saul? Davi queria honrar a aliança que havia feito com Jonas. Alguém na casa de Saul que eu acho de benevolência? Ah, sim, Mefibosete, pintarão, jogos dos pés, aleijado, vai não levar. Quando ele ouve da restauração, ele fala assim: eu? Está diante do rei Davi? Eu não faço o quê? Um cão? Um cão? Olha que coisa linda, irmão. O sangue que corria na veia de Mefibosete era sangue real. Só que o trauma do passado, a queda que trouxe uma deficiência, roubou a sua identidade. Tinha sangue real, mas se achava tão morto. Não permita que os traumas roubem a alegria e a essência que Deus implantou dentro de você. Aleluia. Não permita que as tristezas e processos roubem aquilo que Deus implantou dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo disse: sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas perseguições, por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu preciso explicar isso aqui, que se deixa um pouquinho mal interpretado por nós. Não é quando eu estou fraco, estou forte. Não é isso que o texto diz. Porque não há concordância verbal. Se você está fraco, está fraco. Se está forte, está forte. Não tem como você estar doente e curado ao mesmo tempo. Não tem como você estar feliz e alegre ao mesmo tempo. Não tem como você estar sem dinheiro e com dinheiro ao mesmo tempo. Ou é um ou outro. Porque é um estado transitório. Sim ou não? Então ele diz assim, ele não está dizendo quando estou fraco, estou forte. E nem muito menos ele não diz quando penso que estou fraco, estou forte. Ele não diz isso. Porque pensar está no campo do imaginário, não é incógnita, não é palpável. Não é quando, não é quando eu penso. Porque a aprovação não é um si. Por isso que Isaías diz assim: se passares no fogo, não, quando passares. Se é uma incerteza. Mas Isaías não diz se passares, não, quando passares. Mas cedo ou mais tarde vai ter fogo de aprovação, vai ter fogo de universidade, mas Deus será conosco. Ele diz assim: quando estou fraco, então sou forte. Sabe o que ele está revelando para nós? Aqui há dois verbos: o verbo estar e o verbo ser. O verbo estar é de fraqueza. O verbo estar, que ele usa, eu estou fraco. Mas quando ele aponta para a essência, a minha essência não foi comprometida com o meu estado. Cara, irmãos, ele está dizendo: o meu estado
aspas de fraqueza. Eu estou fraco, mas a minha essência, sou forte. Sou forte. Paulo, você não está fraco? Eu estou fraco, mas eu não vou permitir que o estado momentâneo que eu estou vivendo venha roubar a essência que Deus implantou dentro de mim. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Aí o texto continua. E ele clamou ao... Quem clamou o Senhor, irmão? Quem clamou o Senhor, irmão? E assim, Moisés clamou o Senhor. Sabe qual foi a última vez que Moisés clamou, com base bíblica, com referência? Exatamente 3 dias atrás com a vermelha fechada. Ele clama 3 dias atrás com a vermelha fechada e fala assim: por que clamas a mim, Moisés? Depois do clamor de 3 dias atrás, não há referência de clamando. Só foi as águas amargarem. Eita Jesus! Só foi o negócio amargar e ele clamou ao Senhor. Só foi as águas ficarem amargas e ele clamou ao Senhor. Deus sabe aonde mexer para nos levar para o caminho do propósito novamente. Amém, irmãos? Amém. Deus sabe, irmão. Crente só funciona na pressão. Crente é igual carro velho, irmão. O carro alto no tempo de frio. Só vai nos empurrando. Só vai na pressão. Você lembra quando a mãe águia ela faz o ninho com o filhote? Ela bota espinho embaixo e bota conforto em cima. Quando chega o tempo do filhote voar e o filhote está confortável no ninho, a mãe águia tira o conforto, a pena, a palha, para chegar nos espinhos. Mas não é maldade da mãe águia. É porque a mãe águia sabe que é um potencial de voo no filhote. Só que o conforto no ninho está neutralizando esse potencial. Aí Deus permite o negócio ficar amargo, para que nós venhamos alavancar e alcançar o propósito que Deus tem para nós. Deus não é mau, Deus sabe que há um potencial de voo em nós. Só que às vezes o conforto do ninho está neutralizando esse potencial. E ele clamou ao Senhor. E o que acontece quando ele clama? O Senhor mostrou uma árvore ou um reino, porque Deus só revela para quem clama. Senhor, eu quero resposta, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque Moisés não teve resposta, ele clamou. E quando o Senhor, ele clama, Deus mostra o quê? Uma madeira, um leito. E ele faz o quê? Ele lançou mais. Aonde está o problema, irmãos? Aonde está o problema, irmãos? Aonde ele lançou o leito? Sabe o que se revela? Problema se resolve no problema. Nós, hoje em dia, temos a tendência de querer resolver o problema primário em local secundário. Isso não resolve. Problema primário se resolve no lugar, na origem dele. Se ele pegasse aquela madeira e tocasse na areia do deserto, não ia resolver, porque o problema estava nas águas. Então ele pega o leito e toca exatamente onde está o problema. Nós precisamos entender a importância de resolver um problema na fonte dele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que as águas de Jericó estavam ruins e a terra não produzia. A água estava ruim, a terra não produzia. E Deus orienta a Eliseu. Ele diz assim: traz um prato novo, bota nele sal, ponte nele sal. Ele pegou o prato com sal, foi aonde? Coisa, foi aonde? No manancial da fonte. Quando ele pega o sal e deita na fonte, todo o rio que estava doente e a terra que estava doente porque a água era ruim, foi tratada porque ele tratou a origem do problema. Aleluia! Aleluia! Quando a origem é tratada, a água é tratada e a terra que não produzia volta a produzir, porque a fonte foi tratada. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos com dor de dente e só queremos tomar o quê? Dipirona. Dor
dá no ouvido, dá dor de cabeça. Aí você quer fazer o quê? Nós queremos fazer o quê? Tomar de pirona para passar dor. Só o quê? Paliativo. É tratar problema primário em local secundário. A dor na cabeça é consequência de uma dor no dente. E o que eu faço? Vou tomar de pirona para resolver paliativamente? Não. Vai lá no dentista e trata a origem. Vai na fonte e trata. Porque normalmente assim, um problema desencadeia outro problema. E Deus sempre começa trabalhando na fonte dele. Aleluia. Ele vai na raiz do problema e trata. Você lembra quando está escrito lá em 2 Crônicas 7,14? Se este povo que o meu nome se humilhar e clamar, se converter no seu caminho, então ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a tua terra. Ou seja, a terra está doente por causa do pecado do povo. Aí Deus fala assim: perdoarei o seu pecado, vou tratar a fonte e sararei o quê? A sua terra. Deus sempre trata o quê? A fonte. Em Lucas 7, Lucas 8, vai dizer de uma tempestade que veio do lago. E já escuta assim, ó: e veio uma tempestade de vento do lago, e as águas se agitaram, e eles corriam perigo. Águas agitadas, porque o vento fazia com que as águas se agitassem. Só que quando Jesus se levanta, então o quê? Cessa vento, cala-te mar. Ele não começa a trabalhar pelo efeito, mas ele vai na causa. Ele não trata as águas agitadas, porque as águas agitadas é a consequência do vento. Ele vai no vento e cessa vento. Quando o vento é cessado, as águas ficam em bonança. Aleluia. Isso é para o nosso princípio para resolver o problema. Coloque o leito nas águas. E aqui vamos fecharmos a mensagem. Esse leito aqui que a Bíblia representa aqui é aplicado no próprio Jesus, irmão. Porque na Bíblia Sagrada a madeira representa o próprio Cristo. A madeira representa o próprio Senhor. Aí vai dizer que a arca que Noé fez era feita de quê? De madeira. E a arca era o único instrumento de salvação para aquela população, revelando que Jesus é o único meio de salvação para a humanidade. O mar vermelho estava fechado, e Moisés estava no mar com o cajado, que era a madeira, e o mar se abriu, porque só Jesus tem o poder de abrir o que está fechado. Quando o ferro do machado cai no Jordão, quando os filhos do profeta estão cortando madeira, Eliseu pega uma madeira e toca no mar, e o machado flutua, porque só a madeira, só Cristo tem o poder de restaurar o que perdemos. A cruz, ela era de madeira. Redenção de Cristo. Quando Moisés toca a madeira, está apresentando Cristo, o lenho, para a amargura, porque aonde Jesus chega, aonde a presença de Jesus chega, a tristeza se converte em alegria, a morte se converte em vida, a fraqueza se converte em força, porque o Jesus chegou, porque Ele é o nome sobre todo o nome. Quando este nome entra em ação, não há quem possa impedir o operar. Quando o lenho começa a trabalhar, a amargura tem que ir embora. Por isso que Paulo diz em Filipenses, aleluia, que Jesus recebeu o nome acima de todo nome. Paulo vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação sem igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a semelhança de servo e tomando a forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou de maneira soberana. Ele deu o nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus todos os joelhos se dobrem nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando Ele entra em ação, o milagre acontece. Quando Ele entra em ação, Deus é glorificado. Quando Ele entra em ação, a cura nos alcança. Quando Ele entra em ação, o milagre nos envolve. Há poder no reino, há poder na cruz de Cristo. Aleluia. Foi o leito que Ele selou a nossa redenção. Foi
Foi no lenho que ele verbalizou: está consumado. Foi no lenho que ele selou a nossa vida eterna. Oh glória! Foi na cruz do Calvário que ele quebrou a dívida e a cédula que era contra nós. Foi na cruz que ele abriu um novo e vivo caminho por intermédio do seu sangue. Se você pode glorificar e exaltar o teu Cristo, bendizer o teu Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e se faz presente no nosso meio, abre a tua boca, exalte e glorifique esse Deus. Amém, irmãos? Deus em Cristo te abençoe, irmãos. Guarde essa mensagem no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração. Mara é uma passagem. Valorize as experiências, por mais que sejam dolorosas, porque a experiência do passado é base para encarar o presente e é triunfo para o futuro. Não permita que o teu tempo de dor, sofrimento e adversidade venha roubar a essência que Deus implantou dentro de você. Não permita. E quando for resolver o problema, não vá naquilo que é consequência ou naquilo que é feito. Vá na fonte e trata lá. Sabe por que às vezes nós não tratamos na fonte? Porque tratar na fonte gera olho no olho. E às vezes nós preferimos tratar em local secundário. Outro dia o rapaz falou assim: não gostei muito do que fulano falou, não. Eu achei que errado o que estava falando. Não parece, meu irmão, você é a pessoa do fulano? Não adianta, irmãos. Falar comigo é só fermento. Quer resolver? Vai na fonte e bota sal. Aleluia. Não gostei. Aí um inconformado vai para o outro inconformado, só dá problema. Só que Deus nos ensina a tratar na fonte. Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele, tu e ele, e reconcilia com ele. Primeiro, no olho a olho. Não ouviu? Chame 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu? Chame a igreja. Não ouviu? Considere como publicano e fariseu. Nem crente é. Porque crente é moldável. Crente perdoa. Aleluia. Crente ama. Crente não guarda rancor no seu coração. Porque o coração do crente é local da habitação de Deus. Amém. E não depósito de lixo emocional. Então que nós possamos guardar essa palavra em nosso coração. E lembrando que nós só conseguiremos vencer as amarguras se o reino, se Jesus, a redenção de Cristo, for a base da nossa vida. Você recebe essa palavra, glorifica o Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, pastor Clóvis, Deus abençoe.